Fala pessoal, tudo dominado, tudo tranquilo. Tia Lídia aqui, ó, no nosso Papo de Concurseiro, nosso encontro semanal aqui, o nosso podcast Papo de Concurseiro, com notícias do Baixo Clero, notícias de última hora aqui. Tô aqui com a Lara, juíza leiga do TJ, e tô aqui com a Andréa, analista do TJ. A gente vai bater um papo bem legal aqui para vocês. E antes da gente começar esse papo, eu quero aqui atualizar todo mundo das notícias, né? Eu tenho uma notícia aqui quentíssima. Aqui, ó, acabou de sair, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará o termo de referência do edital da PM. Acabou de ser publicado, tá? Serão 100 questões múltipla escolha e 10 disciplinas. Agora o bicho pega, né? As vagas, 680 vagas para masculino na ampla concorrência, 170 vagas nas cotas para masculino, 120 vagas para feminino na ampla concorrência, 30 cotas para feminino, tá? Então acabou de ser publicado, daqui a pouco a gente vai ter mais notícias, tá certo? Mas só para vocês saberem, o pessoal que está estudando aí para PM, para o concurso de soldado, que nós vamos ter 1000 vagas, né? Termo de referência acabou de ser publicado, 100 questões, múltipla escolha, 10 disciplinas. Pesado, né, pessoal? Bom. 10 disciplinas para ser um concurso de nível médio, bem complicado, né? Pesado, em compensação, muitas vagas. Muitas vagas, tem essa característica. Então, essa é a primeira notícia aqui do nosso Papo de Concurseiro, né? Temos mais notícias? Temos mais notícias. Aqui o que não falta é notícia, né? Vou dar aqui as notícias, aqui algumas notícias nacionais, outras notícias aqui estaduais. A PM da Bahia vai sair em 2 ou 3 semanas no máximo, né? Hoje o governador Rui Costa acabou falando disso. O Senado Federal aí acabou falando aí sobre o concurso que vai ser FGV, né? Nós temos aí notícias aí do concurso da Receita. A FGV já confirmou, realmente é a banca do concurso da Receita e possivelmente as provas acontecerão em dezembro, tá? Um abraço aí pro Thiago Lima, um abraço pro Felipe Gondim. Felipe Gondim vai estar comigo aqui no Papo de Concurseiro, né? E aí, um abraço para André Sabino também. Eu tenho aqui alguns concurseiros entrando, alguns concurseiros aqui de plantão. O pessoal que tá aí comigo, ó, fala de onde é que tá assistindo nosso podcast, que a gente tem aí um monte de notícia para dar para vocês. E aí, pessoal, eu vou falar aqui para vocês, obviamente, que a gente tem notícias da Receita, né? Só avisar aí pro pessoal que a nossa turma da Receita, ela vai começar dia 2 de setembro, não, dia 6 de setembro, deixa eu dar a informação certa, né? Dia 6 de setembro, à noite, é uma turma de exercícios, tá? Totalmente focada na FGV. Mas, a gente, sábado agora, dia 27, a gente vai ter um aulão da FGV, né? Aulão aqui, que a gente vai mostrar para vocês como é que vai funcionar aí o concurso aí da Receita Federal. Na verdade, sábado, a gente tem alguns aulões aqui presenciais, são todos presenciais, não tem nenhum aulão aqui online com relação ao que eu vou falar agora, tá? Os que eu vou falar agora são todos presenciais. Então, o que é que a gente tem sábado aqui? A gente vai ter aqui, sábado, o aquecimento pré-edital da Receita, que vai acontecer o aulão presencial pela manhã. Sou eu, a Lu, Germana e o Alexandre América. Então, vocês vão ter aí resolução de questões, foco na FGV de constitucional, de administrativo, de lei 8.112, de contabilidade e auditoria, tá certo? A gente também vai ter o aquecimento pré-edital do TJCE. Aí no TJCE nós vamos colocar um monte de matéria, né? Nós vamos ter aqui, ó, organização judiciária, constitucional, estatuto da pessoa com deficiência, direito administrativo e português, que são as matérias comuns aos 2 cargos, técnico judiciário, área administrativa, e técnico judiciário, área judiciária. Português, organização judiciária, constitucional, administrativo e estatuto da pessoa com deficiência. São as 5 matérias que são comuns aos 2 cargos, tá? Porque nós vamos ter vaga para os 2 cargos. Vamos ter também o aquecimento pré-edital do INSS. Esse aulão do INSS é o único que vai acontecer à tarde, porque a Receita e o TJ vão ser pela manhã.
todos presenciais. No aulão do INSS, de aquecimento do INSS, você vai ter constitucional, administrativo, Lei 8.112, né, o Estatuto do Servidor Público Federal, e direito previdenciário. Tá certo? Então vai ser o sábado todinho aqui, só de aulão presencial, tá bom? E aí, ó, pra gente fechar aqui as nossas notícias da semana, né? Porque a gente já falou aqui, a gente já comentou aqui sobre o concurso da PM, que acabou de sair o termo de referência, né? A gente já comentou também sobre o concurso da Receita, né? Que a FGV foi confirmada. E a gente agora vai falar do TJ e do INSS, tá? Não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O INSS, ele tinha exigido, como um dos requisitos para a contratação, que a banca mostrasse que tinha condições de gerenciar um concurso com previsão de 1 milhão de inscritos. Necessário. Frente a tudo que a gente está vendo ultimamente nas provas, principalmente de... Uma confusão, né? Basta eu falar ontem do concurso do Metrofor também, né? Então, o que é que acontece? As bancas começaram a soltar ofícios para os órgãos públicos, para as universidades públicas, para as universidades particulares, para as escolas públicas, para já reservar aí as escolas. E aí, o que aconteceu? Vazou os ofícios, vazou o ofício. E quando esse ofício vazou, na realidade não vazou só um, né? Nós tivemos alguns vazamentos. Eles falavam das possíveis datas das provas. Sim. 15 de janeiro, 22 de janeiro, 29 de janeiro. Muito bom, muito bom. Então, tudo indica, e nesta semana houve uma pré-confirmação de que o concurso do INSS realmente vai acontecer em janeiro por falta de data e gerenciamento de escolas e universidades em 2022. Porque nós estamos num momento louco de concurso. Todo fim de semana a gente tem 2, 3 concursos, né? E ainda tem Enem, né? Agora, outubro, novembro, pelo menos vai ter Enem. 2 fins de semana de Enem. Sim. 2 fins de semana de eleição. Isso. Sim. 2 fins de semana de Copa. Que aí não esqueçamos o OAB também. Os fiscais não querem ir. A OAB, acredita, André, que ela não é um grande problema. Por exemplo, aqui em Fortaleza só são usadas 2 escolas. Sim. Que é a FACET, a Unicet e a Fares Brito. Sim. Né? Praticamente só se usa essas 2 escolas. Porque eles conseguem, né? Porque eles têm várias unidades. Mas mesmo assim é um problema. Agora, Enem não pode ter. Os 2 fins de semana do Enem. Copa, eles não vão encontrar nem fiscal para fiscalizar. Dia da Copa. Se já é difícil encontrar fiscal normalmente. E aí tem a questão da eleição, que não pode ter. Ano de Copa, ano de eleição. São 2 fins de semana prejudicados em outubro, 2 fins de semana prejudicados em novembro. E, se eu não me engano, em dezembro, que é a final da Copa. Sim. Que, se eu não me engano, é um fim de semana antes do Natal. Sim. Tudo indica que é assim. Então, as bancas elas já estão falando para os órgãos que esse ano não dá mais. Tá difícil. A Minas acabou de mudar, agora PGE, se eu não me engano, PGE de Minas acabou de mudar e chocou com o PGM de Recife. Acabou de mudar. Mudou essa semana. E aí é um caos, vira um caos, porque a pessoa compra passagem, e aí tem todo o problema já passou por isso, sabe? Né? Todo que a gente tentar trocar uma passagem. Pronto, é um problema. E aí vou trazer aqui um serviço de utilidade pública aqui, para quem tá aqui comigo, né? A Mônica tá aqui comigo, a Elisângela tá aqui comigo, Jane tá aqui comigo, a Alcides tá aqui comigo também, a Adriana, um abraço. Existe um serviço nas companhias aéreas que, se você comprovar que houve uma mudança, que um caso fortuito, por exemplo, e a culpa não foi sua, decorrente de concurso público, eles fazem a mudança. Eu já consegui mudar com a Latam, assim, eu comprovei a inscrição. Agora, no caso, a inscrição já tinha encerrado o prazo de inscrição. Então, eu consegui comprovar a inscrição e comprovar a data que estava marcada e a nova data. E aí, eles me alteraram sem custo. Sim. Pois é, uma normativa que tem, eu vou até atrás, estão falando aí qual tá falhando. É o meu? Possivelmente, né? Deu certo? Efraim tá me avisando aqui que o áudio tá falhando. Vê aí. Então, assim, é uma normativa que eu, inclusive, vou atrás dessa normativa para os meninos, porque é muito importante essa normativa. Essencial. Porque, como tá mudando demais, a pessoa precisa ficar, né,
em estado de alerta. Por exemplo, a gente teve Paraná, PC do Paraná, Isso. que os meninos foram comunicados na madrugada da prova, e da Bahia agora, né? Os dois. Então, o custo, todo o gasto é um problema. E aí, vamos para a cereja do bolo aqui das notícias, né? Vocês me avisem aí se o áudio ainda estiver falhando. Flávio, eu vou conseguir essa normativa para vocês, tá? Prometo que na próxima segunda-feira já vou deixar marcado aqui o encontro com vocês com um papo de concurseiro. Toda segunda às 18 horas nós vamos ter papo de concurseiro, né? Então já vou deixar marcado aqui para vocês e aí vou dar um jeito dessa normativa chegar aí. Eu coloco o link aqui, né? Disponibilizo um link compartilhado aqui com vocês dessa normativa, tá? Não vou trazer hoje, porque não tem como trazer hoje, mas na próxima segunda eu já trago. E aí, a cereja do bolo, né? INSS, a gente já sabe aí que as possíveis datas das provas poderão ser 15, 22 ou 29 de janeiro. Para quem está estudando para INSS, né? Já fica aí avisado aí. E aí, TJCE, que é a casa de vocês, né? O TJ tá passando pelo mesmo problema de data. Mesmo problema. A gente tinha conhecimento lá de dentro que a desembargadora Nailde queria a FCC, porque ela gostou do trabalho da FCC no concurso de oficial de justiça e no concurso de analista. E o FCC realmente foi, né? Não trouxe nenhum problema no concurso e ela tem interesse aí que seja FCC. E mais um porém, o que era que a gente tinha de notícia, que eu já tinha liberado essa notícia aqui, de que ela queria edital até setembro, que ela iria anunciar a banca até agosto, até o fim de agosto, e ela queria edital até setembro, e que ela queria prova até dezembro, até porque a comissão, ela tem um prazo de formação que é 31 de dezembro. A comissão do concurso, ela está formada. E a data limite da comissão, é claro que essa data limite, ela não é absoluta, ela pode ser prorrogada, né? Mas a data dela é até 31 de dezembro. Então, o que é que acontece? A gente estava acompanhando toda essa tratativa, né? E a notícia que chegou essa semana, que aí eu preciso avisar para os meninos, porque os meninos fazem confusão. Existem as notícias do baixo clero, que são informações, né? Que correm, mas que são confiáveis, que vem de todas as partes, vem de servidor, vem de terceirizado, vem de estagiário, vem de colega de trabalho, vem de um professor, vem de uma autoridade. E a gente diz que é baixo clero porque ela pode vir de qualquer lugar. E existem as notícias de corredor. Aquelas notícias de corredor são notícias que a gente sabe porque alguém falou e chegou e o telefone sem fio caminhou, né? A notícia que eu vou dar agora, ela não é uma notícia de baixo clero, até porque eu conversei com o baixo clero me disse que não tem nada ainda formalizado, né? Porque eles estão exatamente nessas tratativas. Mas que essa notícia de corredor, ela anda correndo no tribunal. É de que a desembargadora, ela teria pedido para a comissão publicar a banca até 31 de agosto. A banca deveria ser anunciada até 31 de agosto. E que o edital realmente deveria sair em setembro. Que o grande problema hoje é a data da prova. Por quê? Porque a FCC, ela já disse a outros órgãos de que não tem mais nenhum fim de semana vago. E a desembargadora, segundo informações, gostaria de que o concurso ainda fosse esse ano. Né? Por quê? Porque ela quer, como marca de gestão dela, que a gestão dela acaba agora 1º de fevereiro. Então, a gente tá esperando, eu particularmente, eu não sei vocês, né? Eu particularmente gostaria muito que essa prova só fosse em janeiro. Porque os alunos estão muito atordoados, eles estão, assim, desesperados, né? E, assim, saber da banca é essencial para a estratégia. Sim. Você sabendo da banca de setembro, sabendo que a prova é 2 meses depois, é um caos. 2, 3 meses depois. Então, se a gente tivesse um prazo mais elástico, até para se organizar, para montar a estratégia, né? Seria mais eficiente. Então, as notícias que a gente tem são notícias de corredores, mas que são notícias que estão correndo. Começou com uma conversinha, depois a conversinha foi aumentando. E eu fui ligando para um, fui ligando para outro. Né, essa conversa realmente aconteceu e tudo, mas nenhuma informação oficial de que ela quer
que seja anunciado a banca ainda esse mês, nem que seja no último dia do mês, 31 de agosto. E que o edital saia em setembro, né? Então, eu adoraria prova em janeiro. Não sei se é a vontade dela, né? Porque até onde a gente sabia, a vontade dela seria prova em dezembro. Mas, de qualquer forma, pessoal, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês que estão aqui, né? Vocês estão no máximo... Vamos falar mais de agosto, não, que agosto acabou, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, geralmente. Vocês estão no máximo 5 meses da prova de vocês. Não mais do que isso. Né? Não mais do que isso. Não existe. Será se sai? Não existe esse será se sai, meu povo. Com certeza. Não existe. Não existe. Ó, a gente tem uma portaria do INSS, de junho do INSS, dizendo que o concurso deve acontecer até 6 meses daquela portaria. Junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O concurso não, desculpa, o edital. Edital. Deve acontecer até 6 meses da portaria. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Me mandou uma mensagem ontem. Será que esse concurso realmente sai? Você tá esperando o quê? Tá no processo de negação, né, André? Não, eu só vou estudar se eu tiver certeza. Não existe mais isso hoje. Não existe mais isso hoje. As estratégias devem ser montadas. Você tem que ter uma estratégia pré-edital e uma estratégia pós-edital. Com certeza. Porque são 2 momentos totalmente diferentes. Né? Então não tenha dúvida. Os 2 concursos vão acontecer. Tanto o concurso do INSS, porque a portaria ela é bem clara, o edital tem que sair em até 6 meses da portaria. A portaria é de junho, então o edital tem que sair até dezembro. E eu arrisco um edital no mais tardar em 20 dias. Eu, Lidiane. E eu arrisco prova em janeiro. No INSS. Mas isso é uma opinião minha. E eu acho que o edital do TJ também sai em setembro. E eu gostaria muito de prova em janeiro. Eu, Lidiane. Né? Então, as notícias que a gente tem aqui, elas são excelentes. E você precisa se preparar. Então, comece a se preparar vindo, obviamente, para os alunos presenciais, que são essenciais, né, André? Sim. Você precisa, onde tudo acontece. Você precisa estar no meio do furdunço para você sentir aí. É onde você pega o ritmo. Sim. Exatamente. É onde tudo acontece. E os nossos cursos online que estão acontecendo aí direto essa semana, viu? Já dá a nossa agenda dessa semana. Essa semana nós teremos aulas teóricas ao vivo para o TJ pela manhã, começando quarta-feira, quarta, quinta e sexta, das 8h30 às 11h30. E nós teremos aula ao vivo à noite teórica do INSS começando amanhã. Então marca aí na tua agenda, aula ao vivo, INSS, gratuito no canal do YouTube do curso Prime, terça, quarta e quinta. E aula ao vivo, gratuito do TJ, quarta, quinta e sexta pela manhã. Uma pela manhã e outra à noite, tá certo? E sábado, aulão presencial. Pronto, de posse dessas informações aqui, que são importantíssimas para você que está estudando para concurso, para saber que realmente as coisas não estão paradas, as coisas estão acontecendo e você precisa estar muito atento a isso. Nós vamos agora receber aqui nossos convidados. Lara está aqui, Ana Paula Lucena está mandando um abraço para você, né? Olha aí, que fantástico. Que coisa boa. E recebendo aqui o André, que nós vamos falar um pouquinho. Eu vou falar, André, eu vou dar a voz primeiro à Lara, tá? Pode ser? Eu quero só somar suas informações. Sim. Tá saindo aí o som direitinho? Tá para quem tá acompanhando aí. O Povo hoje publicou notícias somando ao que você já informou para os nossos queridos alunos e quem está acompanhando aí os nossos canais. Gente, quase 48 mil vagas de concursos hoje no Brasil todo, chegando a salários de até quase 34 mil reais. Então, amigo, pode falar. Até porque a gente sabe que quando você tá, quando a gente tá no ritmo fazendo prova, a gente não faz só em um canto. E vai. Então, assim, hoje eu fazia a minha meditação, né, nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, e a minha meditação de hoje foi exatamente em relação a não reclamar, né, não resmungar. Agradecer sempre ter espírito de gratidão. E eu
terminei a meditação e fui ler justamente essa notícia do povo. E aí eu já fui botando essa notícia para os meus alunos, para os meus mentorados e para um monte de pessoa que precisava ler essa notícia. E eu quero dizer para você que está nos acompanhando, antes da gente começar a falar, exatamente isso. Olha, é o momento de mudar de vida, é o momento de dar uma nova trajetória, um novo rumo à sua história, à história da sua família, a história talvez até de gerações que virão depois de você. Sim. Porque a gente sabe como. Se você não sabia, eu acho que a pandemia veio aí para dar um tapa na cara de todo mundo, como a estabilidade de um serviço público, de um emprego público, pode mudar a nossa história. Em tempos, principalmente, de tantas incertezas, como foi agora a pandemia que nós passamos, né? A gente estava comentando sobre isso, né? Pois é. Na pandemia, em termos profissionais, os servidores públicos talvez tenham sido os profissionais que menos sofreram Com certeza. o baque financeiro da pandemia. Com certeza. Né? Com certeza. Para alguns foi, eu sei que foi difícil, porque pela análise de adaptação, por exemplo, para professor foi muito difícil, professor de escola pública, porque se exigiu muito. Mas aqueles profissionais que não estavam tanto na linha de frente, como os profissionais da saúde, os professores, eles talvez, eles tenham tido uma mudança de chave por conta do home office. Tanto é assim que todos os outros estão se adaptando para o home office hoje, porque viu que é possível a produtividade com o servidor dentro de casa. E a gente teve um avanço de uma coisa que há muito tempo já era para o público ter colocado para frente e não ia, né? A gente sabe que a burocracia é complicada. Acabou que a pandemia deu esse impulso que o serviço público tanto precisava. Verdade. Pois, vamos já conversar com vocês. Eu vou só responder algumas perguntas aqui, que os meninos estão me perguntando, né? O Marco Paulo está perguntando, Tia Lídia, quanto tempo do resultado da prova para uma provável posse? Marcos, isso depende muito. Porque depende de homologação, depende de orçamento, depende do número de vagas. Eu vou dizer uma coisa que para mim foi extraordinária, relâmpago. A nomeação e a posse dos procuradores da PGE. Quando eu dei por mim, o concurso já tinha acontecido, dormindo, já tinha tomado posse. Mas também, gente, eu tava na faculdade e esse concurso tava pra sair. Eu tô com quase 10 anos de formada. Mas deixa eu te falar uma coisa interessante. Em 2007, quando teve o outro concurso, o último concurso, né? Que agora é o penúltimo. Foi quase um ano pra homologar. Diferente. Nem homologado o concurso era. Né? Eu acredito que a desembargadora Nailde comece a nomear o pessoal lá já. Os oficiais de justiça, né? Os analistas. É altamente proativa. Gente. Altamente proativa. Ô, mulher. Todo podcast abençoada. Você vai me ouvir elogiar as mulheres que estão à frente. Fantástico, extraordinário. Olha, desembargadora Nailde no TJ. Doutora Isolda, no governo. Maravilhosa. Fernanda Paco. Meu coração é na Fernanda Paco. Fernanda Paco. Meu sonho assina de embaixo, consumo. viu? Meu sonho de consumo. Fernanda Paco, governadora. Foi criado por mãe, assina embaixo. Gente, extraordinário. Camille Cruz na PGE do Ceará. Menina top. Estamos bem servidas. Cristiano Leitão no AB. Minha chefa. Fantástica. Bote uma mulher na frente, é impressionante. É fora de série. O negócio tá assim. E assim, nunca foi estamos tão bem forte. servidos, né? Nunca foi tão forte. E não é só porque são E mulheres. só pra terminar, só pra terminar, tia Lídia malou aqui. Oxi, por que não? Não vamos esquecer. Não é não? Então, assim, ó, impressionante. Mas é mesmo, mas é Foi, mesmo, né? mas é mesmo. Assim, Mas é mesmo. tem sido, eu acho que a gente avançou aí uns 10 anos Ou e mais. 6 meses, um ano. Mas Em é termos mesmo. de governança. Mas é Qualidade. porque. É porque De qualidade, de trazer humanidade É o pra pro- coisa. Mas é isso, é mas o é olhar isso. de Mas é mãe, isso. Mas é é o olhar isso. de tia, é o olhar de gestão arrumando a casa. Isso. É isso. Não só pra fora. Eu trabalho com inteligência emocional lá para mediadores e conciliadores no PMEC, no Tribunal de Justiça, e eu falo muito isso lá dentro da SMEC, que é a nossa escola para magistrados, né, e servidores. Eu digo, faltava há muitos anos esse olhar de humanidade para os magistrados,
para a Servidores. justiça, para os servidores. Verdade. Não é jogando pedra no que já foi feito, porque Sim, a gente não, sempre é uma aprende, complementação aqui, né? a gente sempre cresce, mas é impressionante como essa humanidade, essa inteligência emocional, esse cuidado, esse pegar no colo, ele só veio a crescer, e eu faço das suas as minhas palavras 10 anos em um. Né? É uma coisa assim impressionante. Impressionante. Eu tô morrendo de pena dela sair. Eu acho que devia ter prorrogação aí. Alguns a gente quer que fique mais. Né? Assim, morrendo de pena. Então, desembargadora Nailde aqui, meus parabéns aí pela gestão. Foi tão boa que passou muito rápido. Eu dei uma palestra no TRE quando ela era presidente lá do TRE e eu vi o quanto ela já era amada lá. Pois é um negócio. A desembargadora Nailde revolucionando o TJC, uma gestão espetacular. Top. Não existe, JH, por enquanto, previsão de analista qualquer nível superior. Agora, vamos lá. Perguntar aqui sobre um possível curso de redação. Nós vamos ter curso de redação. Vamos ter aulão de redação, teoria geral para os tribunais, para juiz leigo, dia 3 de setembro e dia 7 de setembro, tá? Com o Dionísio, de 9 a meio-dia. E aí cada aula tem um preço e você pode comprar o combo das 2 aulas, tá certo? Pronto? Vocês podem ir fazendo aí as perguntas, que aí a gente vai aqui acompanhando aqui a linha de raciocínio de vocês. E vocês podem participar aqui do podcast, pode fazer uma pergunta aí para os meninos, que os meninos vão responder. Nós não temos previsão de concurso para analista qualquer nível superior. Não tem. Não existe essa previsão ainda. Agora vamos lá. Posso começar com Lara? Deve. Olha aí que coisa boa. Lara, a gente fez um scriptzinho aqui, que vai ser mais ou menos o mesmo script que nós vamos usar com você, mas eu vou começar aqui com a Lara. Eu queria que você falasse aí, a gente tem muita gente que assiste o nosso podcast, que é formado em Direito, tem muita gente que não tinha conhecimento da atribuição de juiz leigo. Alguns alunos me perguntaram, tio Lídio, o que é juiz leigo? Nós vamos discutir isso no nosso podcast. E eu queria que você fizesse uma análise rápida. O que é o juiz leigo? Quais são as atribuições do juiz leigo? A análise de remuneração que o juiz leigo pode chegar, porque existe uma variável lá dentro, né? Para vocês entenderem, não é um cargo nem um emprego, é uma função temporária. Se faz uma seleção pública aqui, quem estuda direito administrativo acompanha bem isso, né? Então, é uma seleção pública, ele está enquadrado na qualidade de servidor temporário, né? Um agente administrativo, servidor temporário que tem função independente, que nem é ligado a cargo, nem é ligado a emprego, né? No caso de vocês, o prazo é de 2, prorrogado por mais 2, 2 mais 2, exato. Então, faça aí uma análise rápida. Quem é o juiz leigo? O que faz um juiz leigo? Quais são as atribuições? Possibilidade de salário, né? De remuneração? Bom, primeiro assim, realmente é um cargo que não é conhecido. As pessoas não sabem o que é. Acham o nome engraçado, né? Juiz leigo. Porque associa logo a ideia de juiz, né? Exato, acha que é. Mas o que faz? É basicamente faz um trabalho de um analista, de um assessor. Né? Então a gente tem previsão na Constituição. Sim. Né? É importante dizer que tem previsão na Constituição essa atuação do juiz leigo nos juizados especiais. E a função da gente é muito semelhante à de um assessor, de um analista. A gente vai fazer minuta de sentença, de voto ou decisão monocrática, a depender de onde você estiver lotado, se nas unidades ou nas turmas recursais. E a diferença da nossa função para a função de um analista ou de um assessor é que a gente pode presidir audiência e, inclusive, colher prova. Que bacana. Pronto, que é esse o diferencial que tá fazendo essa revolução dentro do juizado especial, porque quem aqui acompanhava há 4, 5 anos atrás sabe que o nosso sistema de juizado especial era um caos. Você sabia que a Malu já trabalhou de juizados especiais e que ela fazia essa função como analista? Era? Era. Lá no juizado da Serrinha. Pois é. E existia um gargalo muito grande, tanto na turma recursal, que era o pior. Por exemplo, quando eu entrei, se eu não tiver enganado, existia cerca de 25 mil processos represados na turma recursal. Gente, é muito processo. É muito processo. Fora os que estavam represados nas unidades, que também não conseguiam dar conta, né? Então, essa é a diferença do trabalho. Primordialmente, essa é a diferença do analista, do assessor,
pra gente, porque a gente tem essa capacidade, essa possibilidade, perdão, de fazer as audiências de instrução e colher provas. Deixa eu só conversar aqui com os meninos. Os meninos que estão estudando pro TJ, basicamente, eles vão estudar a organização judiciária. Então, eles vão se deparar com algumas unidades. Existem as secretarias de vara, existem os gabinetes dos desembargadores, né, as câmaras, o pleno. E existem os juizados especiais. Hoje nós temos juizados especiais cíveis, criminais, da Fazenda Pública. E existe a turma recursal, que é quem julga as decisões vindas do juizado especial. A turma recursal ela é composta de juízes. Ela fica abaixo do tribunal, tá? Então, a função do juiz leigo é basicamente desenvolver atribuições ali. Os juizados especiais, juizados da Fazenda Pública, vocês estão também, né? Juizados da Fazenda Pública, turmas recursais, não é isso? Recursais. Pronto. Então, vocês vão trabalhar nas audiências, presidir audiências, colher provas. Pode fazer conciliação também, fazer audiência de conciliação também, desde que preencha os requisitos, né? Pra você, de fato, poder ser um conciliador. Audiência de instrução com colheita de provas e elaboração das minutas. Que aí, se você tiver nas unidades ou núcleo de produtividade remota, vai ser minuta de sentença. E se você tiver nas turmas recursais, vai ser minuta de voto ou de decisão monocrática, a depender. Hoje o trabalho é remoto ou você vai presencial? Bom, assim, quando eu entrei período pré-pandemia, né? Então, a coisa era um pouco diferente. Mas eu já entrei na 6ª turma. E a 6ª turma, ela já nasceu remota. 5ª e 6ª turma, elas já nasceram remota. Então, eu entrei direto no home office. O que, pra mim, é qualidade de vida gigantesca. Mas quem ficou nas outras turmas, a depender do juiz que ficava, às vezes tinha que ir um dia ou outro. Mas, regra geral, hoje, tá todo mundo tudo remoto. Fantástico. Existe o núcleo de produtividade remota que fica lá no fórum. Então, por exemplo, se eu quiser... Não, eu não quero trabalhar em casa. Eu quero trabalhar no fórum. Eu quero ver gente. Eu quero ver gente, eu quero estar num ambiente corporativo. Eu quero... Malu disse que precisa usar as roupas dela. Eu já acho ótimo não ter que comprar roupa para trabalhar. Então, se você preferir, tem o núcleo de produtividade remota lá no fórum. É uma sala bem grande, com toda a estrutura para a gente trabalhar lá. Mas hoje, primordialmente, tem sido home office e é uma vantagem para quem está no interior. Sim. E fica lotado, por exemplo, numa turma recursal. Um dos meus colegas leigos mora no interior. Que e bacana. tá na turma recursal. Olha aí, Catarina, você morando em Mombasa. Catarina tá perguntando se as audiências estão ocorrendo online. Vai depender do juizado, mas a maioria sim. E você tá vinculada a uma unidade? Tipo, você é do 19º juizado especial? Ou você é da turma recursal? Eu tenho um lugar só. Tem gente que tá em 2. A depender. Tem gente que pode estar em 2. Quem tá vinculado ao juiz daquela unidade? Fico vinculado ao juiz. Sou juíza leiga da 19ª. Do juiz fulano, ou da juíza fulana. Que bacana. Então, o que é bom é que a gente consegue fazer um trabalho que com o tempo a gente entende o que aquele juiz... Como um assessor, né? Você entende qual é o posicionamento daquele juiz, então você consegue trabalhar de uma forma até mais independente. Sim. Questão de remuneração. Pronto, ou aqui, aí interessa. O edital vem com uma remuneração de até R$ 7.110,39. Eu anotei aqui para não esquecer. Sim. Isso, valor sem dedução de imposto, né? Valor Sim. líquido. Isso aqui é o referente a 142 atos. Você tem que produzir 142 atos, 142 atos, levando em consideração ao meu ato de turma recursal. Sim. Porque tem uma diferença. Como é que funciona? Minutas de sentença ou acórdão ou voto ou decisão monocrática, ela vai ser remunerada a R$50. Porém, quem está nas unidades ou no núcleo de produtividade remota, vinculado à unidade, que faz a minuta, mas fez a audiência anteriormente... Então, eu tenho que fazer a audiência casada com a minuta. Ela vai receber mais, ela vai receber 70. Bacana. Eu ainda acho pouco. Pra mim, devia ser individual. Separado. Porque eu vou ter quase 2 anos. uma obrigação de meio enfim, né? Com muita briga, com muita luta. Ouça. Com muita luta com a desembargadora Nailde e com a coordenação dos juizados, que são maravilhosos. A gente conseguiu melhorar isso aqui. Então, quem faz audiência mais minuta ganha 70. Então, nesse caso aqui, vai ser uma quantidade menor de atos. Mas
pensando no ato simples de R$50, teria que fazer 142 atos. É muito ato. É muito ato no mês. É muito ato para fazer e é muito ato para ser homologado pelo juiz. Eu tava te falando aqui antes da gente entrar que no meu gabinete nós somos 4 leigos. Você imagina se cada um dos leigos fizer 100 minutos cada uma, o juiz vai ter que homologar 400. Só dali, porque ele nunca tá só ali. Ele sempre tem outras atribuições. Então, assim, são 2 gargalos. É você conseguir fazer E você conseguir que o juiz... e você conseguir que o juiz homologue. Então, assim, apesar do salário ser maravilhoso, a minoria consegue bater esse teto. Vou ser bem sincera. A minoria consegue bater. Pronto. Mas ainda assim, vale a pena. Vale muito a pena. Vale a pena, porque pra você fazer o equivalente a, sei lá, R$3.000 aqui, 4.000. 4 mil reais, você não trabalha 8 horas por dia, gente. Você trabalha um turno praticamente. Trabalha num turno, você consegue bater, se tiver tudo ok, tudo redondinho, você fazendo, sem voltar muita minuta pra correção. Se o seu juiz for beleza ali na correção, dá pra você fazer. Tá entendendo? Que Então, legal. Assim, vale muito a pena. E eu só anotei aqui um detalhe para o Rio de Janeiro. O nosso sistema ele foi todo baseado no do Rio de Janeiro. Que bom. Quando eu entrei, se eu não me engano, era 26 ou era R$28 o ato. Subiu bastante. Rio de Janeiro continuou com 26, Okay. edital desse ano. Quem subiu? Desembargador Nailde? Desembargadora Nailde subiu agora 2 vezes. Olha aí, desembargadora. 2 vezes, ela subiu uma vez, a gente fez mau movimento, aí subiu uma vez. Quando subiu, a gente não fez, subiu de um lado e baixou do outro, sabe? Aí a gente conversou com o pessoal da coordenação, eles super sensíveis ao que a gente tinha realmente mostrado pra eles. E aí eles, sem falar nada, sem prometer nada, quando a gente menos espera, o ato subiu mais um pouquinho. Mas já tinha subido antes na gestão anterior, só não vou lembrar quem era o gestor. E só pra mostrar, Paraíba, R$60 o ato. Também teve edital esse ano. Então, assim, a gente nem é o que remunera melhor e nem é o que remunera pior. Está aqui. Bom. E eu acho que a coisa tende a melhorar. Tem, porque eu acho que é um processo de evolução, né, André? Assim, com certeza. Se você pensar há 4, 5 anos que não existia essa ideia, Sim. e hoje tem um aprimoramento, que a gente saiu de 28 e já tá em 50, 50 ou 70, né? 50 ou 70, e é uma tendência, porque isso não incha o Tribunal de Justiça, oxigena, porque tem a questão de você, de 4 em 4 anos, tá oxigenando aí com a seleção pública, né? Aconteceu em 2019, já tá acontecendo de novo, Exato. né? 2018, na realidade, não foi? 2018 para 2019, foi isso? Foi, agora eu não vou lembrar se a prova foi em 19 ou foi em 18. Eu não lembro, começou os burburinhos em 2018, eu não lembro se a prova efetivamente aconteceu. E assim, esse que eu entrei foi o primeiro, né? Porque antes aqui, juiz leigo era voluntário. Sim, o Alcides está dizendo que antes era o Dr. Washington, gestor anterior. Pronto, Dr. Washington. Pronto, obrigada, viu, Alcides? Foi ele que fez o primeiro, ele subiu de 28, se não me engano, para 35 ou 36. E tá contando como atividade jurídica, né? Conta como atividade jurídica. Pessoal. Então, para quem quer fazer concurso de nível superior, magistratura, defensoria, Ministério Público que precisa de prática jurídica, é maravilhoso. Sem contar que para quem quer magistratura, gente, é uma imersão. Tá treinando. Você tá treinando, literalmente. Verdade. Pronto, que fantástico, viu? Tô feliz aí. Aí, vamos lá. Vamos caminhar aqui. Vou fazer um ping-pong aqui contigo, né? Quando você estudava, qual era a matéria que você mais amava e a que você mais detestava? O que eu mais amava e continuo amando é constitucional. Só pra falar que a gente é meio da comissão de direito constitucional, né, Lara? Sim, mas me diante, viu? Sim, eu sou meio da comissão de direito constitucional também, né? Porque eu sou da de concurso público, eu também sou de constitucional. Estamos lá juntos com a nossa presidente, a Cêlia Brackfeld. A Cêlia, um beijo, viu? Trouxe Larinha aqui pra mim, ó. Vou roubar o de ti. Aí... E a que você mais detestava? A que eu menos gostava de estudar era financeiro. Sério? Mas por incrível que pareça, eu tinha tanta raiva de estudar que eu estudava tanto que eu fechava na prova. Olha que fantástico. Eu fechava constitucional e fechava financeiro. Eu ficava Isso é bom. odiada. Acontece. Se acontecesse comigo, em penal. Acontece, A viu? pessoa não sabe nem o que é crime de peculato. Meu Deus, misericórdia. Acontece. Qual a sua banca preferida? Olha, CESP. Disparado, gente. É impressionante aqui. Assim, eu sei que ultimamente teve muito problema na execução das provas.
Mas a prova em si, a Sim. questão pra você, Justa. pra mim, é a melhor. Justa, linear. Qualidade Também. de escrita, é a melhor. Como foi tua preparação para juiz leigo no que diz respeito à estratégia? Você assistia videoaula, você fazia muitas questões, você lia muito letra de lei, você gostava muito de livro? Olha, videoaula, eu acho que sem base, não adianta você só É complicado. olhar a lei. Então você tem que ter uma base, aí vai de quem prefere videoaula ou livro. Eu gosto da videoaula. E lei seca, dizer o direito Obrigatoriamente. e questão. É você ter uma base, a sua base ali. Eu gosto da videoaula. Até tô fazendo uma coisa, eu deixo ali rodando Sim. uma segunda vez pra você ficar assistindo. E aquele trio que não tem questão. Lei seca, questão e jurisprudência. Jurisprudência. Sim. Não tem pra onde correr. Teu sonho de consumo de serviço público? Você pensa em ser Defensora pública. defensor? Que fantástico, Lara! Se tivesse que escolher uma carreira, era da Sério? Que Sério. coisa boa, que coisa boa. E qual o bisu de aprovação? Você vai dar um bisu para os meninos. Ó, esse bisu aqui é essencial. Resolva 20 mil questões. É mais ou menos isso. Não pegue no WhatsApp antes de ler um artigo da Constituição. eu tenho uma amiga que é professora lá na Unifor. Ela diz assim, Lid, quando o aluno me pergunta, abriu o WhatsApp hoje? Pois antes de abrir o WhatsApp, ler um artigo da Constituição, é o meu bisu. Certíssimo. Você vai ficar impressionado. Num dia você vai ler 200 artigos da Constituição. Pior que é. Qual o teu bisu? É ler a lei. Letra O de mais lei, né? possível. Tem alguns YouTube ou até hoje em dia podcast que tem a legislação em áudio. Então botar ela aqui com o Vadmec ou o site do Planalto, do jeito que você preferir, áudio. e ler. Você se vê mais auditiva do que visual nos estudos? Não, mais visual. Mais visual? Mas eu acho que os dois. Eu sou péssima auditiva. É um negócio Se eu que acho colocar, por impressionante. exemplo, um podcast de letra de lei ou um YouTube e colocar aqui e for pra academia, não vai funcionar porque eu não vou prestar atenção em nada. Mas se eu tiver lendo com o Vadmeco aqui na frente e ele no fone, aí funciona. Funciona porque você Porque tá eu tô usando os dois estímulos de uma vez só. Impressionante. O áudio, pra mim, ele funciona se for assim, eu tô tratando sobre, eu tô ouvindo um podcast ou uma aula sobre acesso à justiça, de preferência uma aula que eu já assisti, Sim. e eu tô Sistema recapitulando. de revisão. Exatamente. Ou então uma coisa mais doutrinária, mais conversa, aí funciona. Mas colocar só o áudio pra primeiro acesso a uma coisa, pra mim não funciona. Que fantástico. Agora, eu adorava colocar a aula pra revisar. Assisti a aula ontem e hoje, quando eu tô aqui fazendo qualquer coisa, eu boto a aula. Revisão das 24 horas. Exatamente. Olha só, para quem não sabe, para quem já adquiriu o nosso curso online de juiz leigo, Lara tá com a gente nesse curso. Ela vai resolver questões das resoluções, né, Lara? É. Vai trazer toda a prática dela ali pra questão das resoluções, vai dar umas dicas bacanas aí para vocês que estão estudando pelo nosso curso online de juiz leigo. E bem, para quem se inscreveu na seleção pública de juiz leigo e ainda não engatou aí, adquire nosso curso online, que ele tá fantástico, ele tá sendo gravado agora, em tempo real. Tô eu lá gravando, Juliano gravando, Nilmar gravando, Rosângela Kemp, Lara agora tá gravando também, viu? Vale super a pena, você tem aí um tempinho ainda para fazer essa revisão, tá bom? Sem contar que aproveita para as outras provas que estão chegando aí. Não Com existe estudo certeza. perdido. Não existe, é um acúmulo, né? É um acúmulo. Pegando aqui teu gancho agora, vou conversar com o André Naberez. É assim mesmo, Naberez? Marromeno. Naberez. Na Berezni. Naberezny. Rapaz, Uma vez eu tava dando uma. 10 anos que eu te conheço, ainda não aprendi. Não, mas eu tenho um bizu. Tava dando uma palestra lá na PGM. Aí no finalzinho da palestra eu recolhendo lá o laptop, fechando as coisas, aí chegou uma servidora limpando tudo, uma senhorinha. Aí ela chegou assim, toda emocionada, gostei tanto da sua palestra e tudo, né? Aí eu disse, foi, tudo. Eu já acostumado com sobrenome complicado, no automático eu já digo, né? Ah, que bom que a senhora gostou. Só o sobrenome que é complicado, né? Aí ela, bem humildezinha assim, ela disse, não, achei super fácil. Aí vai. Aí eu comigo, né? Primeira. Aí a primeira eu digo, leva mal não, a senhora entendeu o quê? Aí ela, oxe, na BR. Aí
Desse dia em diante, não tem aquele meme assim, meu nome é tal, mas me chama de não sei o que, né? Aí eu, desse dia em diante, quando eu começo a palestra, que a gente começa nervoso, toda palestra a gente começa nervoso. Desse dia em diante, eu sempre começo a palestra dizendo assim, meu nome é André Naberezny, mas pode me chamar de Naber. Tá tudo em casa, tá tudo em casa. Eu tô assistindo, tô viciada na Advogada Extraordinária, né? Sim. E é da Netflix. A japonesinha, tô doido pra assistir, tô doido. Coreana, né? Coreana. Tô doido pra se ver a propaganda ontem. E ela fala o nome dela, e o nome dela é a mesma coisa de trás pra frente, né? Ah, é? Aí eu fico pensando, como é que fica meu nome de trás pra frente? Tô doido pra assistir. É ótimo. Assista. Doido Quem pra mais assistir. tá assistindo aí? Advogada Doido pra Extraordinária. assistir. Muito bom, viu? Dicas de Netflix. Você vai lá desopilar a Netflix. Bom demais. Os coreanos estão tomando conta do mundo, né? Sim. Em venda, e agora cinema, como é que ele chama? Tem um nomezinho. Que é a dica que eu vou deixar no final do nosso podcast. A gente chama de drama. Quem ficar, verá. Aqui é doramas coreanos. Eu já tô em todos os grupos de doramas coreanos. Vocês não estão entendendo o meu problema. Eu já assisti bem uns 5. Mas vamos lá. Assistam, vocês vão gostar. André, eu quero que você se apresente. André tem um currículo. Você vai ver o currículo do rapaz. É impressionante. André é analista do TJCE, arquiteto, analista na especialidade de arquitetura. Exatamente. Está se formando agora em Direito, com ira nas alturas. Ele quase bateu o teto, não é isso? Aí o povo brinca assim, quando o povo começa a falar do meu currículo, assim, tá desatualizado. Era isso aí até ontem. Pronto, eu já me formei, graças a Deus. Aí você se formou. Pois é, tá desatualizado. Tô desatualizado. Pulei grau agora, finalzinho de julho, com honra acadêmica, foi a maior nota da turma. É porque assim, quando a gente, se Deus permitir, sempre, né? Porque se ele disser que não, não é ele que determina. Mas quando ele permitindo e a gente se esforçando, basta a gente determinar, né? Quando Deus permite, a gente se esforça, basta a gente determinar. Hoje, numa das sessões de mentoria que eu fiz com uma aluna minha, eu dizia isso para ela. Deus permitindo e a gente se esforçando com a estratégia certa, o apoio certo, basta a gente determinar. Quando eu pus os meus pés na faculdade... Ouça, Catarina, isso é para você. Mas isso não é autoajuda, nem frase de efeito, nem para-choque de caminhão. É simples, é neurociência. Eu ensino isso para os meus mentorados. Quando eu botei os meus pés na faculdade, eu olhei para aqueles quadros, eu botei os pés na faculdade, eu tenho 47 anos, eu sei que não parece. Não parece. E aí eu botei os pés na faculdade, eu fui logo olhar os quadros dos mais congratulados, dos mais elevados, né? Dos alunos, isso há 3 anos e meio atrás. Aliás, a faculdade de Direito é 5 anos, eu fiz em 3 anos e meio, óbvio. E aí eu fui lá, André, você é boçal. Não, eu não sou boçal. Eu boto a barra lá em cima, eu faço igual aquele, eu admiro demais gente que se supera, né? Aquele brasileirinho que nas Olimpíadas superou aquele boçal daquele salto com vara, né? Que conseguiu botar lá em cima, eu acho lindo. Fantástico. Gente pobre que se supera, acho massa demais, né? E é nesses caras que eu me espelho. E aí eu fui olhar os quadros de honra ao mérito da galerinha lá da faculdade, eu disse, eu quero estar aqui, né? Quando eu terminar, o meu vai estar aqui. Eu quero estar aqui. E aí eu fui lá no andar de onde quem tinha tirado as notas maiores, né? E aí eu vi o rapazinho que tinha tirado a maior nota, né? 9.35. Eu digo, eu quero estar aqui, eu vou tirar a nota maior do que ele. E aquilo eu determinei. E quando você determina algo, aquilo já acontece no plano espiritual. Quando acontece no plano espiritual, é somente uma questão de tempo para aquilo que se materialize no plano físico. Aí, André, isso é uma coisa de O Segredo, John Byrne? Não, isso é uma coisa neurocientífica. Você vai somente agora fazer as estratégias para que aquilo aconteça. Muito bem. De modo que quando eu me matriculei e fui fazendo as cadeiras, eu fui simplesmente cumprindo passo a passo as estratégias, como a própria doutora Lara foi fazendo no processo dela de aprovação para a juíza leiga, fui cumprindo as estratégias, dizendo não ao que me atrapalhava, dizendo sim ao que me aproximava. Eu já tinha passado em 10 concursos, 4 em primeiro lugar, 2 em segundo lugar, já sabia o que eu devia fazer, o que eu não devia fazer.
e simplesmente as pessoas olhando, e outra coisa, né? Tirei quase 9,70 de, a gente chama de IRA, né? Na nossa época era IRA. Hoje, né? De UFC era IRA, né? Hoje em dia é desempenho acadêmico, né? Que eles chamam, né? E participando de 2 grupos de estudo de núcleo de desenvolvimento. Um foi de direito privado, outro foi de inteligência artificial, e outros processos que eu fui participando também na faculdade, que eu fui me metendo, né? Eu quero participar aqui do soluções adequadas de conflitos, eu quero participar aqui da semana do direito, não sei o que. Eu fui participando de outras atividades extracurriculares para aproveitar ao máximo o meu período na faculdade, coisa que eu não fiz na arquitetura. Na arquitetura eu brinquei muito, eu sou arquiteto, fiz na UFC, eu brinquei muito, eu estava deslumbrado, menino ainda, né, de 16 anos, 17 anos, estava deslumbrado. Aqui agora, pai de 2 filhos, um de 3, um de 15, já divorciado, passando por um bocado de desafios, eu digo, não, eu quero aproveitar ao máximo. Na pandemia, né, quero aproveitar ao máximo. Então teve semestre que eu fiz 16 cadeiras, com 2 NPJs, né? Sério? Então pensando assim, como é que dá? Eu digo, dá. É só você não farrear, é só você não brincar, é só você levar a sério, é só você estudar, é só você ter estratégia. Tudo é estratégia. Foco. Tudo é foco, tudo é estratégia, tudo é você se juntar. O pessoal diz assim, cansei de estar aqui no Prime, com Tia Lid, com Malu, cansei de estar aqui quando na época dos concursos, em aulões, gente. Meu foco sempre foi na época, antes de eu fazer o direito, né? Em 2012, 2013, 2011, 2014, meu foco sempre foi arquitetura, concursos para arquitetura, na época. Hoje em dia já está sendo direito. Cansei de estar aqui em aulões de véspera, por exemplo, para provas e concursos do Banco do Brasil, e outros concursos que não tinha nada a ver da arquitetura. Cansei de estar aqui em aulões de véspera desses outros concursos que não tinha nada a ver da arquitetura. O povo olhava para mim e disse assim, tu tá fazendo o que aqui? Se os teus concursos são da arquitetura. Eu disse assim, eu estou me preparando emocionalmente, espiritualmente, para o dia do meu concurso. Então, era assim, Tia Lid, não tinha nada a ver com o meu concurso, mas eu pagava o dia para aula de véspera, para eu emocionalmente, quando fosse o meu, eu não ter mais aquele baque. Entendi. Então eu pegava aquela energia, eu pegava aquela tensão e aquilo já ia me preparando, doutora Laura, para quando chegasse o meu, eu entender o que o povo passava para eu não passar. Então tudo é treino, tudo é estratégia. Fantástico. Vamos pro nosso ping-pong? Bora? Matéria que você mais amou e mais detestou no seu concurso? É assim, eu vou falar de uma maneira diferente, porque no meu concurso eu fiz para arquitetura. Sim. Como o nosso público é muito do direito, sim, eu vou falar da faculdade. Tá certo. Porque aí eu vou falar para o nosso público, certo, que eu acho que fica mais direcionado, né? Direcionando para concursos, sim, porque aí eu estou estudando para concursos agora do direito, sim, né? Então, seu objetivo. A matéria que eu menos estou gostando de estudar para concurso, com certeza é penal. Penal é um negócio assim que... Não só a gente não nos discute. Cara, não pode nos escutar. Penal é um negócio assim que para mim está sendo indigesto, assim, eu estou fazendo porque tem que fazer. E não, para quem me conhece todo o meu trajeto, sabe que o que eu vou falar agora não é para puxar o saco. A matéria que eu mais gosto de estudar é empatado, não tem como eu desempatar, é administrativo e constitucional. Eu amo, eu adoro. Eu fico assim, a Lid estava aqui, meu filho, eu tenho 2 filhos que são os amores da minha vida, né? Eu tava esse sábado com o meu mais novo, o outro tava com a mãe, eu tava com o meu mais novo, que é o meu xodó também, os 2 são. E aí eu deixei ele em casa, vim para um aulão que não tem nada a ver com o concurso que eu quero. Nosso projeto, Direito Constitucional na Veia. Na veia. Mas vim para prestigiar e privilegiar e prestigiar os meus amores, que são a Tia Lid e a Tia Malu, e eu adoro esse projeto Constitucional da Veia, porque dá aquela injeção, assim, você diz assim, rapaz, eu quero me atualizar em Constitucional Administrativo. Aí quando eu vi Administrativo e Constitucional na Veia, eu digo, opa, vou me atualizar, né? E aí você sai eu disse isso pra Lid, disse isso pra Malu, eu saí do sábado, gente, com uns 4 a 5, no mínimo, questões atualizadas, sim, e novas, né? Ali eu saí daquele sábado que foi muita coisa nova. Falou da retroatividade da lei que tinha sido decidido 2 dias antes. Isso. Discutir eu saí da lei no projeto, né? Vinho não vinho. Aí falamos da lei de licitação. Muito bom. Aí a Malu foi falar da emenda constitucional do teto da enfermagem. Sim.
Aí, da idade dos ministros agora, que eles podem ser nomeados até os 70 anos. Aí puxou para aposentadoria, a história da aposentadoria compulsória. Então, a gente foi atualizando os meninos e foi mostrando como é que o curso vai funcionar. Porque o constitucional na veia, o administrativo na veia, a gente teve uma aula bônus aberta só de atualização. Ele é um projeto para você que quer começar do zero e até uma aprofundada. São 10 sábados aqui, uma imersão de informações que você começa lá na base e na mesma aula você chega na decisão de Supremo. Então, você 10 sábados só de conhecimento, né? De 8 às 10 administrativo e de 10h30 às 12h30 funcional, né? E aí, André, qual a tua banca preferida? E só para complementar, o que eu dizia hoje justamente para 2 alunas minhas, eu dizia, gente, você sai tão turbinado, tão com aquela injeção de ânimo, sim, porque você sai de uma aula dessa com a sensação de que você avançou semanas. Uhum. Isso não é, gente, rasgando cedo, é sério, porque eu tô nisso. Quem me conhece, olha só, eu começo a minha... aspas, eu tenho um livro que eu sempre indico pra todo mundo chamado A Única Coisa. Comprem esse livro, é maravilhoso, vermelhinho, fininho, rápido de ler. A única coisa. A minha única coisa é transmitir conhecimentos, ensinar. Eu sou professor desde os 18 anos, aliás, começo com 10 anos, ganhando meu primeiro dinheirinho, lendo livros paradidáticos, que o pessoal não tem saco de ler. Eu lia, ganhava meu dinheirinho nos recreios, juntando a turma ali no recreio, contando os livros, né? Então comecei a minha carreira de professor ali. E então sou professor desde os 10 anos, na verdade. E aos 11 eu comecei a ensinar a tarefa de casa para as mães que não tinham tempo para os alunos no meu prédio. Então sou professor desde essa idade. E o que acontece? Sou louco por passar informações, transmitir informações. E quando você pega uma aula dessa que você sai do amanhã, eu não saí com 4 informações, eu saí com 4 questões de prova. A professora Lidy não tem nenhum problema de eu falar aqui, eu tenho certeza, sim, absoluta, que inclusive ela falou isso lá na aula. Eu sou aluno do professor Birajara Casado. Sim, o Birajara Casado. O Birajara Casado é um monstro. Pra mim é o mais top da advocacia pública. É um monstro. Maravilhoso. Eu saio daqui com 4 dicas top, que equivaleriam a umas 2 horas de aula do professor Birajara Casado. 2, 3 horas de aula. Eu digo isso sem sombra de dúvida. Eu fiquei impressionado, gente. Então, eu digo sempre aos meus alunos. Eu captei hoje umas 4 alunos para essa turma do direito na veia e constitucional da veia, sem sombra de dúvidas. Então, voltando, só para fechar esse raciocínio, só para fechar esse ciclo. Então, tem coisas, e com todo respeito às universidades, com todo respeito às faculdades, eu disse isso, a Malu me chamou lá na frente no sábado, eu disse isso para os alunos que estavam presentes, com todo respeito ao projeto acadêmico e pedagógico das universidades, porque são objetivos distintos. Sim. Tem coisas que você passa 5 anos na faculdade que você não aprende em 4 horas num curso desse. Porque são objetivos distintos. São focos distintos. São focos distintos, né? Então tem coisas que você passa 6 meses, um semestre numa cadeira de uma disciplina, que você chega aqui e diz assim, entendi. Não é não, doutora Laura? Com certeza. Você diz, é isso? Entendi agora. Não é verdade, Lidy? É verdade, com certeza. Eu sempre digo isso para os alunos. Você está aqui para aprender a fazer prova. E você vai ter um turbilhão de informações. Você não está aqui para aprender o direito. Você está aqui para absorver informação e jogar isso para a tua prova. Então, isso vira, né, uma dinâmica. Vira uma dinâmica. Porque aqui é tudo o que aconteceu ontem, o que aconteceu anteontem, que a faculdade não consegue acompanhar. Mas eu já cansei de ver colegas, viu? Desculpa interromper, que eu já cansei de ver colegas aqui nessas turmas aqui do Prime dizer assim, vala meu Deus, agora que eu entendi o que é, por exemplo, adjudicar. Eu passei uma faculdade todinha, me formei, eu sou bacharela em Direito e não sabia o que é adjudicar. Sim. Aprendi agora com a tia Lidy o que é adjudicar. Gente, a gente isso. sai da faculdade sem saber fazer prova, assim como a gente sai da faculdade sem saber advogar. Sim. Você não sai preparar para fazer um AB, muito menos um concurso público. É igual a escola, você sai da autoescola sem saber... Quer ver um desafio? Quantas pessoas estão assistindo esse podcast, essa live agora, e não precisa nem dizer, mas eu faço esse desafio para você agora interiormente. Quantas pessoas são formadas em Direito agora que estão assistindo essa live, que eu aposto que não sabe a diferença na prática agora, nesse exato momento, entre decadência e prescrição? Sim. O que é o fenômeno da comoriência?
Não sabe, porque termina uma faculdade e se você for na prática, botar aqui na prática um caso real, por exemplo, de direito real de habitação, de sucessão, botar um caso aqui na prática, a pessoa se treme. A pessoa, por quê? Porque passou batido, fez uma faculdade realmente ali, E a numa faculdade explicação. é tudo, né? Isso, É. isso. São cinco semestres de processo civil, 5 semestres de penal, né? O meu TCC foi sobre metodologias ativas no ensino jurídico. Foi uma grande crítica, realmente, à crise que nós temos hoje no ensino jurídico, nas universidades. E eu fiz um apanhado histórico, né, sobre todo o ensino jurídico que nós temos, desde a fundação das primeiras universidades no Brasil, passando por todas as reformas que nós tivemos, por Paulo Freire, o grande pedagogo, passando até pela última resolução que nós tivemos e passando pelas competências necessárias para o mercado de trabalho no último Fórum Econômico Mundial que nós tivemos em Davos e pela crítica que nós fazemos e pela necessidade que nós temos de entregar para o mercado um profissional que atenda às necessidades para essa sociedade digital, para essa sociedade que precisa, como a gente acabou de dizer, de competências soft skills, que são inteligência emocional, empatia, conexão, o olhar para o outro, mas ao mesmo tempo profissionais que saibam ter foco em resolução de problemas, porque não cabe mais aquele profissional com juridiquês, sabendo ou não sabendo falar só latins, usando termos difíceis, tá aí o visual law para quebrar esses paradigmas, né, gostando ou não gostando, e também profissionais focados em ouvir a dor do cliente, ter empatia de ouvir a dor do cliente e saber resolver. Tanto é, e outra coisa, só para terminar esse raciocínio, profissionais que sabem interpretar textos, né? Muitas vezes eu ia falar isso. Não é isso, doutora? Eu não sei exatamente se você exerce a mesma função que eu de analisar processos, mas a gente vê como a gente tem profissionais que não estão prontos para redigir uma petição. Exato. Você lê Enrola. que você chega assim e fala, sim, mas o que ele pediu mesmo? Exato. Porque eu não sei o que ele pediu. Não tem coesão textual. Não tem coesão, Isso. não tem processo, não tem E matéria você processual. sabe que isso não é uma coisa só relacionada à petição. O nosso maior gargalo aqui se chama redação. Pronto, Isso. que vai na mesma linha, Isso. né? Porque Nosso se maior você... gargalo de concurso nível médio, nível superior, discursiva. Gente, a discursiva de analista... E assim, Foi é terrível. sofrida. A gente vê o quanto a gente tem profissionais que não estão Mas vocês... prontos para estarem fazendo aquilo ali. E é uma habilidade básica pro advogado. Como é que eu, advogada, eu não consigo colocar o que o meu cliente quer, colocar o pedido que eu preciso fazer, eu não consigo me fazer entender o judiciário não consegue me entender. Mas isso é só um recorte da sociedade. Por exemplo, Claro. eu dou palestras de inteligência emocional, de outros temas, há mais de 10 anos. Quando eu abro para perguntas, há mais de 10 anos eu me deparo com o seguinte cenário. Eu abro para perguntas, aí a pessoa começa. Quando Deus criou o mundo, em Adão e Eva, eu digo, foco, pergunta. O que você quer perguntar? Não, porque é o seguinte, quando a minha mãe, na lua de mel, ela transou com meu pai... Não. Eu estou metaforizando, né? Você, a pergunta, o que você quer perguntar? A pessoa, doutora Lara e tia Lidia, não consegue construir um pensamento com início, meio e fim. André, a minha dor é essa e eu quero perguntar para você isso. Minha supervisora já tá me chamando a atenção porque eu tenho aula agora. E ela é toda poderosa, ela pode. Deixa eu finalizar aqui o nosso ping-pong, né? Penal e administrativo e constitucional. Uma pena que eu tenho que fechar nosso podcast. Qual a sua banca preferida? CESP. CESP. CESP é muito coerente, só uma curiosidade. Leiam o edital, estudem o edital ponta a ponta, porque no meu edital foi o único da história, foi o primeiro e foi o único em que a CESP teve que dar o braço a torcer e teve que aplicar peso 9 às específicas. sim, foi o único da história. Isso. Peso 9, porque ela errou no português dela, na interpretação de texto, e quem foi cri-cri como eu fui, interpretou a risca, né, o edital. Eu não me desorientei, eu fiz interpretação de texto, graças a Deus, muito bem com o professor Macedo aqui da casa. Eu foquei na interpretação de texto, foquei nas específicas e botei 30 pontos no segundo colocado. Que top. Me diz aí, teu sonho de consumo de serviço público.
Advocacia me tornar, quem sou eu, mas me tornar, amarrar os cadastros do professor e procurador do Distrito Federal, um dia, quem sabe, professor Edivaldo Nilo de Almeida. Top, o Nilo. Top. Trabalhamos juntos, não eu vou passar, é VP. Tributarista. Sim. Eu tô dizendo assim, seguir os passos Procurador do dele. DF. Seguir os passos dele. Colocar um escritório de Procurador do DF. tributarista, amarrar os Fantástico. cadastros dele. E pra fechar aqui, porque eu tô atrasada, né, chefa? Qual o seu bizu de aprovação? Fazer questões, depois questões. E falando dos coreanos, os coreanos têm uma técnica muito interessante de memorização, que eu trago aqui para os alunos. Quando vocês estiverem querendo decorar uma letra da lei, um artigo, recite-os e depois recite-os novamente de trás para frente. Olha aí, Talvez olha aí, nunca ninguém olha me disse aí. isso. Ah. Recite-os na A ordem nossa normal, advogada extraordinária depois aparecendo. recite-os de trás para frente, depois na ordem normal, de trás para frente, na ordem normal, de trás para frente. Né? É interessante. Faça essa experiência, depois você me Gente, conte. vamos fazer isso com os artigos. Ninguém é obrigado a fazer, eu deixar de fazer alguma coisa, senão... Não é legal? Por isso que os japoneses têm a memória mais extraordinária do mundo. Os japoneses orientais de maneira geral. Que fantástico. Gente, ó, infelizmente o meu tempo acabou. Eu quero... Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, você é aprovado já. Sim, você é aprovado já, Lara também. Lara Duarte ADB. Lara Duarte, ADV. Eu queria agradecer os dois. O nosso papo foi fantástico, tá? Lara tá aqui com a gente nas turmas de exercício de juiz leigo do nosso curso online. Não deixar de adquirir nosso curso online. André vai começar um projeto bacana de mentoria aqui para TJ. Lembre-se, André foi aprovado em 10 concursos, 4 em primeiro lugar, André. Por enquanto. Por enquanto. É bom. E ó, próxima segunda a gente tem papo de concurseiro e se Deus quiser com a banca do INSS já na agulha, tá bom? Um abraço e até segunda. Tchau, tchau.